Bronquiolite é a inflamação dos bronquíolos, a parte final da ramificação da árvore brônquica. Pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais suscetível os bebês novos, por não estarem ainda com imunidade e pela anatomia, o formato desses brônquiozinhos fazerem com que a secreção tenha dificuldade de ser eliminada e o tropismo do vírus para aquele local. Na maioria das vezes, a bronquiolite é provocada pelo vírus sincicial respiratório. É um vírus que tem aí duas cepas importantes, a A, que é a predominante, e a B. Esse vírus, a gente pode entrar em contato pela via respiratória, pela via oral, por um contato indireto pelas mãos ou de pessoa para pessoa. É um vírus que pode ficar ali, por exemplo, numa luva que se usou por em torno de 1 hora. Então, ele tem uma boa resistência no ambiente. Então, é fácil a sua transmissão. Podemos entrar em contato e isso trazer um sinal, um sintoma na via respiratória leve, como uma coriza, uma irritação no orofaringe, um pouquinho de desconforto, de inchaço na região do orofaringe. E ele vai se alojar no tecido dos bronquíolos, lá provocando uma reação inflamatória, porque ele se multiplica dentro dessas células ciliares. Essa multiplicação vai provocar necrose dessas células, reação inflamatória, inchaço desses canaizinhos, que são como tubos muito estreitinhos. E isso vai fazer com que haja uma dificuldade do ar passar por ali, entrar, mas principalmente sair. Clinicamente, a gente percebe isso como? Com uma tosse mais apertada, que é bem desconfortante, surgindo aí uns 4 a 5 dias após o início dos sintomas. Na ausculta do pulmão, podemos ouvir um barulho ruidoso, roncos, estertores e a dificuldade do ar sair vai gerar esse chiado, esse sibilo. Esse processo, ele pode durar 1 semana até 10 dias, mas pode ficar bem mais prolongado, 1 ou 2 semanas a mais. O que pode ser feito? Pode ser necessário o uso de oxigênio quando a saturação começa a baixar. Quando o paciente, a criança, está com muita dificuldade para respirar, uma tosse muito incomodativa, com dificuldade de alimentar, aquele espasmo respiratório na hora que tosse, o afundamento, da região da fúrcula ou da região abaixo do osso aqui das costelas, que a gente chama subdiafragmático, aumento da frequência respiratória. Esses pacientes podem necessitar muitas vezes do suporte de oxigênio para manter a sua saturação em níveis adequados, que a gente consideraria de 88 até 94. Além disso, medidas broncodilatadoras, que são os beta-2 agonistas, por meio de uma inalação, por meio do aerosol. Ele vai atuar lá nesse bronquíolo, fazendo a dilatação dele, facilitando a entrada e a saída do ar. O corticoide, nessas circunstâncias, muitas vezes vão ser indicados de uso transitório. E quando temos infecção secundária associada, nós vamos precisar de uso de antibiótico. Não é que o antibiótico atua no vírus, mas se você tem ali o acúmulo de secreção, febre persistente, podemos
indicar o uso do antibiótico. O diagnóstico, ele é preferencialmente clínico, mas se o paciente chega e a gente pede a radiografia, é importante porque nós temos um parâmetro para ver se temos consolidação associado e também para ver a evolução. Na radiografia, normalmente nós vamos ter aí uma hiperinsuflação pulmonar ou presença de um infiltrado. Isso é bem típico da bronquiolite. O exame de laboratório, o hemograma, proteína C reativa também vão nos ajudar, porque além de nos mostrar que o quadro é viral, pode mostrar se há um que a gente fala de uma viragem de viral para bacteriano. Então, isso tudo para início de tratamento, para aqueles pacientes que nós vamos cuidar em hospital, cuidar em casa, vai ajudar muito o suporte desses exames complementares do raio-x, do hemograma, da proteína C reativa. Nós também podemos colher o SUAB da região do faringe, da via respiratória, que a gente conhece muito popularmente, todos tiveram contato com o teste do Covid, não é assim? É um exame que a gente colheria para estudar os vírus que estão mais prevalentes, que agora, na época de outono e inverno, eles se tornam mais frequentes. No momento que circula, está circulando predominantemente, mais da metade das vezes, o vírus sincicial respiratório, o influenza A, o influenza B e menos vezes o Covid. Fique atento em caso de tosse persistente, falta de ar, que a gente fala de dispneia, febre significativa, perda do apetite. Passe em atendimento, em consulta, faça a ausculta do pulmão e siga as orientações do profissional que foi procurado.